A Lívia Laranjeira está aqui comigo já para falar do Vasco. Tem time interessado no Verratti. Lívia, boa tarde. É isso, Kelly. Tudo bem? Um beijo, boa tarde a todos. O Verratti virou alvo do Cerro Porteño, do Paraguai. Os paraguaios até sondaram o staff do argentino sobre a situação dele, mas por enquanto ainda não fizeram nenhuma proposta. O diretor de futebol do Cerro confirmou o interesse, mas disse que sabe que essa é uma negociação complicada, muito pela história do Verratti com o clube aqui de São Januário. O Verratti é ídolo da torcida e é também um líder dentro do vestiário. É bem verdade que ele perdeu espaço dentro de campo. Terminou a temporada no banco de reservas, tem um salário, um dos mais altos desse elenco, é um jogador caro. Então o Vasco não descarta negociá-lo se chegar uma proposta concreta, mas também não vai forçar nenhuma saída porque entende a importância dele para além das quatro linhas. O Verratti se apresentou na segunda, está treinando normalmente. O Vasco estreia no dia 15 no Campeonato Carioca contra o Maricá, mas ainda deve ser com um time alternativo. Kelly. O atacante vascaíno, Pablo Verratti, está sendo sondado para deixar o Vasco. O Cerro Porteño abriu negociação com o Cruz Maltino pelo jogador de 37 anos. A diretoria do time paraguaio sabe que o negócio é difícil por dois motivos. Os altos valores envolvendo o Pirata e também a identificação dele com o time carioca. Thiago Veras, o time paraguaio tem um interesse em alguma coisa, mas chega lá e tirar ele do Vasco, a gente sabe que os vizinhos sul-americanos não estão com muita grana, só se o Vasco liberar. Não sei se o Vasco tem interesse em liberar, o Diniz gosta dele, apesar de ter sido barrado, mas é uma opção de bola aérea. Mesmo no banco era o 12º jogador, entrava, fez gol decisivo contra o Fluminense. O que você acha? Que o Vasco deve liberar? Deve segurar o Verratti? Deve ser complicado para o Cerro chegar junto e tirar o Verratti do Vasco. O Verratti é um jogador identificado, né? Foi muito útil para o Vasco. A torcida gosta dele. Teve um determinado momento que ele era o cara, o homem-gol do Vasco, né? Os principais gols, os principais resultados partiam do Verratti. Só que ele veio num certo declínio, já não é mais um jogador titular, tem uma idade elevada. Isso é importante, não? Pode ser de liderança, né? De experiência. Ele está muito animado com o Verratti. Mas o Fernando Diniz, ele já deixou claro que não vai ser o Verratti o titular. Esse jogo mais ágil, mais de mobilidade, talvez o Vasco precise de um outro jogador e não com a característica dele. Mas para composição de elenco, às vezes você precisa de um jogo, um cara grandalhão, joga lá na área, né, ele possa resolver, um cara que tem um carinho, idolatria do torcedor. Mas sim, titular, tá claro que ele não vai ser. Então essa tem que ser a avaliação do Vasco, né? O quanto vai ser importante ter o Verratti. A parte financeira, vale a pena ter por liderança e eventualmente uma partida ou outra, uma necessidade, ou se tá na hora, desfaço dele e tenta um outro jogador no mercado, né? O Vasco procura um centroavante com características diferentes, né? Também tem que ver se vai conseguir achar esse jogador. O Ryan joga também como centroavante, apesar da especialidade dele ser lado de campo. Aí tudo depende da grana também, né, Veneza? Chegar com uma mala de grana, que eu acho difícil o Cerro Porteño ter essa grana. O clube paraguaio não anda bem lá financeiramente. Olha, Flavinho, pelo que eu estou entendendo, existe o interesse do Cerro Porteño. Eu acho que o interesse é muito mais o seguinte: Vasco, a gente quer o jogador. Se você não Vocês topam liberar de graça? É isso. E aí eu acho que o Cerro tentaria se acertar com o atleta na questão da base salarial. Eu vou ser muito sincero, eu tenho muito respeito ao Verratti. Para mim é um cara que é muito identificado ao Vasco da Gama, poderia até se tornar ídolo se conquistasse o título da Copa do Brasil, e isso segundo amigos meus vascaínos. Eu acho que ele tem uma identificação muito grande, foi muito importante para o Vasco da Gama. Só que hoje, para mim, está nítido que o Fernando Diniz não conta muito com o jogador no time titular. E aí a gente sabe que é um atleta que tem um salário elevado. E aí vai entrar naquela conta de custo-benefício. Estamos falando de um Vasco da Gama que não goza de um momento financeiro ideal, sabe que está buscando melhorar isso. Então, se o jogador topasse ir para o Cerro Porteño, eu não iria achar nenhum absurdo se o Vasco da Gama liberasse. Lembrando que o contrato dele acaba no fim dessa temporada, então vai ser difícil o Cerro, que não vive também um grande momento financeiro, chegar no Vasco e falar assim, beleza, então a gente quer comprar o jogador, sendo que o jogador daqui a 6 meses pode assinar o pré-contrato. Poucos clubes vão ter a coragem de chegar no Vasco da Gama e comprar o Verratti. Mas eu acho que se o Verratti chegasse para a diretoria do Vasco e falasse assim, eu toparia sim uma transferência, eu acho que o Vasco não deveria fazer esforço para ficar com ele, não. Pensando no custo-benefício, tá? Porque eu acho um jogador importante para o dia a dia, identificado.
Mas o custo-benefício talvez hoje em dia não valha tanto a pena. E o volante Matheus Carvalho fez uma cirurgia delicada de reconstrução dos ligamentos do joelho. O jovem jogador deve ficar pelo menos 6 meses fora de ação pelo Vasco. As informações foram divulgadas pelo clube em nota oficial. O Matheus Carvalho se machucou durante o aquecimento naquela partida contra o Corinthians lá em Itaquera, o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Tá aí a foto do Matheus Carvalho depois da cirurgia. Isso aí, família vascaína, prestem muita atenção nessa grande informação que eu vou trazer agora para vocês. O Vasco lidera a corrida por zagueiro Otamendi e se adianta a Barcelona e Benfica. É isso mesmo, o Vasco avança por Otamendi, zagueiro da Argentina, reforço estratégico para 2026 que eleva o nível, eleva demais o nível do elenco, né? E amplia a ambição do clube. Tá aí o homem aí, ó. Tá aí o homem, segundo o portal, né? Somos fanáticos, Nicolas Otamendi pode chegar no Vasco a qualquer momento. Vamos torcer para que o Verratti não saia do Vasco. É um jogador que tem muita qualidade, é um cara que é um capitão, é um ídolo, né, da torcida do Vasco, né? E esse xerife aí possa chegar para ajudar tanto o Robert Renan, também Carlos Cuestas, a qualificar cada vez mais o elenco vascaíno. Vocês concordam? O que vocês acham sobre esses dois, né, sobre esse zagueiro, esse baita zagueiro, e também sobre essa possível saída do Verratti? Vocês acham que é bom o Vasco se desfazer do Verratti, ou vocês acham que a diretoria do Vasco tem que ir atrás por mais um ano de renovação? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. O sentimento nunca, jamais pode parar. Fiquem com Deus!